Bom, gente, meu nome é Rafael, sou médico emergencista. Hoje a gente vai dar seguimento às aulas de ultrassom, focado no exame cardíaco. A gente vai falar hoje de derrame pericárdico. A gente sempre começa nossas aulas tentando entender que diferentes aparelhos de ultrassom, na verdade, só mudam a localização dos botões. Em tese, todos os botões principais devem estar presentes independentemente do aparelho. Alguns deles mudam dependendo da marca, como o modo 2D, modo B, seria a mesma coisa, dependendo de uma marca ou de outra, mas de maneira geral é igual um controle de televisão. O que vai mudar um pouco só é a ordenação, o local dos botões, mas em tese a grande maioria dos botões, os mais importantes, são os mesmos. Nosso roteiro de interpretação do ultrassom, então, a gente usa qual que é o modo utilizado, qual que é o probe que a gente vai utilizar, probe é sonda ou transdutor. A profundidade está adequada ou não está adequada, o ganho está adequado ou não está adequado, o preset está adequado para a estrutura que a gente quer ver. Então, se eu quero ver, por exemplo, pulmão, tem que usar o preset pulmonar. Quais as estruturas visíveis nas imagens, qual que é o laudo da imagem. A gente começa o exame escolhendo o preset cardíaco. A gente vai lembrar que em linguagem popular o ganho é igual ao brilho. E vai observar que o marcador na tela está para a esquerda da tela. O probe, a gente vai usar o probe cardíaco curvilíneo para ver questões de derrame pericárdico. As janelas que a gente mais vai usar são a janela subestifoide, apical 4 câmaras e paraesternal longa. Quais são os problemas que a gente vai discutir hoje? Então, hoje a gente vai discutir a questão de gordura epicárdica versus derrame pericárdico, a gente vai discutir um pouquinho de derrame pleural versus derrame cardíaco e a relação de tamanho e tempo. Então, aqui a gente tem uma janela, um probe que a gente vê, que é um probe cardíaco, um probe setorial, o phased, porque tem formato de pizza, tá vendo? Se tivesse um C aqui, seria o curvilíneo. Então, esse aqui eu sei que é um probe cardíaco, uma janela com ventrículo direito, ventrículo esquerdo, aorta, átrio esquerdo aqui, e aqui estaria a aorta descendente. Esse espaço aqui é o espaço pericárdico. Abaixo da minha aorta é um derrame pleural. Então, derrames abaixo da aorta são pleurais. Derrames acima da aorta são pericárdicos. Tá? Tamponamento, Se a gente fala de derrame, a gente tem que falar de tamponamento. Quais são os sinais de tamponamento no exame do ultrassom à beira do leito? A gente vai buscar, basicamente, 4 sinais, tá? A gente vai buscar o colapso atrial, o colapso ventricular, a gente vai olhar a veia cava e a gente vai ver a presença de pulso paradoxal. O pulso paradoxal é medido através do manguito de PA, mas a gente consegue ver o pulso paradoxal através do ecocardiograma. Colapso. Quando é que a gente vê o colapso? O colapso atrial, ele é terminal. O colapso atrial ele é mais sensível do que o colapso ventricular. O que isso quer dizer? No geral, o colapso atrial acontece primeiro, depois existe o colapso ventricular, até pela diferença de musculatura, de espessamento muscular das duas câmaras. E enquanto o colapso atrial é um colapso que acontece durante o movimento natural do átrio, é durante a diástole atrial, a sístole ventricular, a diástole atrial vai encher o volume, esse enchimento atrial ele não vai conseguir ser feito de maneira adequada, e aí no momento terminal, na fase terminal, ele vai ter um abaulamento. Já no ventrículo, na diástole ventricular, que seria a fase de sístole atrial, a diástole ventricular ela vai aumentar também a capacidade, só que o abaulamento é logo no início da diástole ventricular. Tá? É muito importante saber que o colapso ventricular é mais específico, o colapso atrial é mais sensível. O colapso atrial acontece na fase terminal da diástole atrial e o colapso ventricular acontece no início da diástole ventricular. Então aqui a gente vê um exame esquemático, eu tenho uma janela apical 4 câmaras, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio esquerdo. A gente vê que a válvula está fechada, se as válvulas estão fechadas eu tenho a diástole atrial e a sístole ventricular. Então na diástole atrial eu vejo aqui um abaulamento, que é esse formato de um C aqui assim, que é o colapso atrial, tá? Então é muito importante saber que os colapsos ocorrem nas fases de diástole, seja diástole ventricular ou atrial, no momento em que o coração tem que encher, existe um volume ali que impede esse enchimento ventricular adequado e ele tem esse abaulamento. Aqui a gente vê o movimento da válvula mitral que está aberto, então se a válvula mitral está aberta, a tricúspide também vai estar aberta, porque é ao mesmo tempo, e eu sei então que é a diástole. Se a válvula está aberta na diástole e eu vejo esse abaulamento aqui, esse abarrigamento, eu sei que tem um colapso ventricular, tá? Na diástole ventricular, ok? E aqui também eu vejo um líquido
né, que pega em cima da aorta, tá vendo? Ó, ele está em cima do plano da aorta. Parece ter um derrame aqui embaixo também, que seria um derrame num plano abaixo da aorta, tá? E aí esse derrame aqui embaixo poderia ser um derrame pleural e um derrame pericárdico coexistindo, o que perfeitamente sentido em algumas situações. Aqui a gente tem uma imagem, tá, do EPSS, que é aquele que a gente viu na aula de função cardíaca, que é um método de codificação de função cardíaca. Aqui, essa janela, a gente coloca modo M, bem na altura da válvula mitral, e a gente vê o movimento da válvula mitral. Esse movimento da válvula mitral, a gente consegue ver também o movimento da parede ventricular, aqui no caso do septo, e aqui seria o movimento da parede ventricular esquerda. Mas lembrando que o movimento que a gente quer ver, na verdade, é o movimento da parede ventricular na diástole do ventrículo direito. Então a gente vai ver essa parede aqui. O EPSS, a gente está interessado nessa medida aqui. No tamponamento, a gente vai estar interessado nesta parede aqui, porque eu quero ver se essa parede aqui tem algum tipo de abaulamento durante a diástole, ok? Então aqui, por exemplo, eu pego, né, esse movimento aqui, eu sei que é o movimento de abertura da válvula mitral. Se esse movimento aqui é o movimento de abertura da válvula mitral, eu sei que no mesmo momento, tudo que está para cima, tá? Se está para cima, é o movimento de diástole. Então, por exemplo, quando eu vejo essa região aqui, isso aqui eu sei que é diástole. Se eu tenho um abaulamento no momento da diástole, ou seja, cai, esse abaulamento, né, esse colapso aqui, na verdade, esse colapso aqui é um colapso do movimento, né, que o veia está entrando para dentro. Se o veia está entrando para dentro, isso significa que eu tenho possivelmente uma fisiologia de tamponamento. Se eu voltar na imagem anterior, a gente vê que se eu pegar uma linha daqui para cima, ó, reta daqui para cima, eu vejo que a parede ventricular aqui, ela está completamente retificada. Se a parede ventricular está retificada aqui nessa região, eu não tenho movimento, né, um colapso ventricular. Ela está retificada. Então aqui eu não tenho fisiologia do tamponamento, do colapso ventricular. Já nessa imagem aqui, se eu pegar essa região aqui, que é a região da abertura da válvula mitral, significa que eu puxando para cima é o movimento, né, é a diástole. E nesse movimento da diástole eu tenho uma queda aqui da parede. Essa queda aqui da parede me marca um possível colapso ventricular direito, né? Esse colapso aqui pode ser um indicador de tamponamento. A gente vai ter várias outras imagens mostrando isso. Veia cava. A veia cava é muito discutida no ultrassom à beira-leito, e a gente vai ter uma aula disso, sobre fluido responsividade, sobre veia cava e tudo. Mas adiantando para vocês, a veia cava ela é uma veia de formato elipsoide, né? Ela não é redonda que nem uma artéria perfeita, e ela corre, né, em eixo oblíquo. Então quando eu tenho uma estrutura que é elipsoide, que corre no eixo oblíquo, e eu quero ver ela em 2D, eu já estou causando uma alteração na geração dessa imagem. Essa imagem nunca é real da veia cava que a gente tem. Então, assim, quando a gente for ver a cava, a gente tem que ter muito cuidado com a veia cava. A veia cava, ela é um marcador, né, que os americanos chamam de surrogate marker, um marcador acessório, né, um marcador por proxy, um marcador de pressão arterial direita, que é o marcador de pressão da artéria pulmonar, né, que é um marcador, seria marcador de pressão arterial esquerda, para ver débito cardíaco, enfim, né, que é o que a gente quer ver, na verdade, é isso. Só que a veia cava, ela não consegue me dizer todas essas informações. E eu simplificar uma coisa tão complexa, né, por exemplo, como é um catéter de Swan-Ganz, como é uma avaliação hemodinâmica, uma avaliação do estado volêmico do paciente. Na aferição da veia cava, eu estou querendo simplificar uma coisa que é impossível, entendeu? Eu não posso botar meu ultrassom na veia cava do paciente e falar, ele está repleto de volume, ele está sem volume. Isso não existe. Isso aí é um simplismo que não tem o menor sentido. Eu não tenho evidência para isso. A melhor evidência que eu tenho para avaliar a veia cava é o paciente que está ventilando mecanicamente, 8 ml quilo, né, sem interferências, sem arritmias, tá? Paciente que não interage, não triga o ventilador. Esse é o melhor paciente que eu tenho para avaliar a veia cava e fluido responsividade. Mas, de qualquer forma, eu não posso, né, simplificar um conceito como estado hemodinâmico, estado volêmico, fluido responsividade. Hoje a gente discute muito a questão de fluido tolerância somente na avaliação da veia cava. Eu estou sendo muito simplista. Então, assim, quando vocês olharem, né, tiverem em algum lugar, alguém falar, dá uma olhada na veia cava aí, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado.
E aí eu vou discutir com vocês, né, duas funções da veia cava que de fato existem, de fato são boas, tá? A veia cava é fundamental, ela é importantíssima para choque obstrutivo. Então, por exemplo, eu pegar tamponamento e TEP, tá, embolia pulmonar, ou até pneumotórax hipertensivo, que não é muito a questão, mas principalmente TEP e derrame pericárdico, a veia cava tem um papel fundamental. Por quê? Se eu tenho um aumento da pressão no ventrículo direito, seja por pós-carga, né, pelo TEP, ou seja por compressão extrínseca, essa pressão tem que passar de um lugar para o outro. Então ela vai passar do ventrículo direito para o átrio direito, e aí ela vai passar para a veia cava. Tá? Vai passar para a veia cava superior e a veia cava inferior. Só que a gente consegue ver a veia cava superior com um pouco mais de dificuldade, a veia cava inferior a gente vê com muita facilidade. Então, essa pressão vai passar para trás para a veia cava inferior. Então, de maneira geral, não é sempre, tá? Mas de maneira geral, se eu tenho um tamponamento, a minha veia cava ela vai estar pletórica. O que é isso? Ela vai estar cheia, túrgida, né? Aí vai ter discussão de quantos centímetros ela vai estar, no geral 2,1 centímetros, 2 centímetros, com pouca ou nenhuma variação respiratória. Tá? Então o paciente vai respirar e a veia cava vai continuar lá túrgida. E isso faz sentido com a fisiologia do tamponamento. É muito difícil a gente ver um paciente com tamponamento e uma veia cava que colaba. Existe, tá? Por exemplo, pacientes pós-cirúrgicos que têm um tamponamento ali, né? Ele tem um hematoma, um coágulo, um tamponamento loculado que vai poder causar essa fisiologia sem necessariamente causar uma compressão da veia, um aumento, né, da veia cava. Mas no cenário de emergência não é comum. Então, de maneira geral, como regra, tá? Pensem, eu vou avaliar as paredes, eu vou avaliar pulso paradoxal, eu vou avaliar, enfim, a clínica, mas eu vou ver a veia cava. Se a veia cava está colabando, dificilmente eu tenho a fisiologia de tamponamento na jogada, tá? Então a veia cava está pletórica com pouco nenhuma variação. E aí, é assim, ó, a gente vai ver uma veia cava nesse sentido. Então aqui eu tenho fígado, aqui eu tenho a veia hepática correndo, então eu sei que aqui é a veia cava porque tem a junção com a veia hepática. E eu vou ver aqui um derrame pericárdico, e aqui eu tenho a entrada do átrio direito. E aí a gente já começa a entrar em várias questões. De novo, né, é uma veia que ela é elipsoide, né, o formato não é um formato redondo puro, é uma veia que ela corre em eixo oblíquo, então eu vou estar, de alguma forma, gerando uma imagem que não é uma imagem real. E aí a gente entra em várias discussões, por exemplo, aonde que eu vou medir a veia cava? Eu vou medir 2 centímetros atrás da veia hepática, eu vou medir na altura da veia hepática. E aí assim, eu vou usar modo M, não vou usar modo M. Existem várias questões de veia cava, a gente vai ter uma aula disso para discutir a questão de veia cava, que eu acho que é um tema importante. Mas de regra geral, a gente vai avaliar aqui 2 a 3 centímetros, né, atrás da veia hepática. Nessa região aqui a gente vai avaliar se ela está túrgida ou não, pletórica ou não, tá? Variação respirofásica do fluxo transvalvar, né? O que é esse idioma grego aqui? Nada mais é do que o pulso paradoxal. É a representação do pulso paradoxal ecocardiográfico. O nome é muito mais difícil do que de fato é a aferição disso ou a quantificação disso. Isso aqui já é considerado uma parte do ecocardiograma um pouco mais avançado, não é um ecocardiograma básico. No entanto, isso aqui é plenamente fácil, é plenamente factível, né? Plenamente razoável de ser feito num contexto de emergência no paciente que eu estou suspeitando de tamponamento. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui tem os valores, né? Válvula mitral, uma variação de 25 e válvula tricúspide, uma variação de 40. Isso aqui às vezes varia na literatura, tá? A gente vê na válvula mitral às vezes 30, 35, a gente vê válvula tricúspide às vezes 45, 50, vai variar um pouco na literatura esse valor, ok? Como é que a gente coloca isso? A gente vai pegar o Doppler, tá? E aí, alguns aparelhos têm Doppler contínuo, outros aparelhos vão ter Doppler pulsátil, tá? Alguns aparelhos não têm Doppler, então não vai dar para fazer isso, ok? Mas a gente vai colocar o Doppler, vai colocar o gate do Doppler aqui e vai ver o fluxo, tá, transvalvar. Ou seja, eu vou colocar na altura o gate um pouco antes da válvula mitral e eu vou colocar no meio da saída, na entrada, na verdade, do ventrículo esquerdo, né? E ele vai me gerar esse gráfico aqui, quando eu apertar o botão do Doppler de novo. E eu vou ver na expiração e na inspiração. Se eu tenho uma variação maior que 25% da inspira e expiração, isso aqui faz sentido com a fisiologia do tamponamento. O que isso quer dizer pra gente? Vamos pensar. Se eu tenho na inspiração, a gente tem que lembrar daquela manobra de Ribeiro-Carvalho, lembra da semiologia básica, né? É a manobra que na inspiração eu aumento, né, a capacidade de entrar volume no meu coração e entra mais sangue no meu coração. E na expiração
né, eu teria uma ejeção desse volume. Se essa variação é muito grande, é acima de 25%, é 30%, significa que a minha inspiração, ou seja, a minha diástole ventricular, não está conseguindo ter um enchimento ventricular adequado. Se esse enchimento não está adequado, eu tenho uma diminuição do meu fluxo. Essa diminuição do meu fluxo faz sentido com a fisiologia do tamponamento. Ok? Então, de novo, eu respiro, é para mais volume entrar no meu sangue. Se esse volume é para entrar no meu sangue, né, é para aumentar o meu volume diastólico. Só que esse fluxo diastólico, ele só vai aumentar se eu tiver capacidade, né, do VE se dilatar. Se eu tenho fisiologia do tamponamento, essa diástole ela fica apertada, porque o líquido extra ali coração, no pericárdio, vai dificultar essa diástole. E aí vai entrar menos volume. E quando tem uma diferença maior que 25%, faz sentido pensar em tamponamento. Deixa eu falar um pouco de pericardiocentese. Tá? Pericardiocentese é um procedimento que não é comum de ser feito, mas é um procedimento que, quando deve ser feito, ele é essencial. Quais que são os probes que a gente vai usar? Isso é muito importante. A gente, para diagnosticar o tamponamento, vai, de maneira geral, usar o probe cardíaco. No entanto, o probe cardíaco, como a gente lembra bem, o probe cardíaco, o footprint dele, ou seja, a geração de imagem dele é uma geração em pizza. Se eu coloco a minha agulha perto do meu probe, concorda comigo que eu não vou ter espaço ali para ver o meu probe? Para ver a minha agulha? Porque é um triângulozinho na ponta? Não vou conseguir ver. Então, punção cardíaca, né, pericardiocentese, eu não faço com probe cardíaco. Ou eu vou fazer com linear ou com curvilíneo. Como é que é isso? A gente vai buscar sempre a maior janela, né, o maior bolsão. Que aí a janela tanto faz. Pode ser subestifoide, pode ser PK4 câmaras, pode ser a janela que for, não me importa, tá? Mas eu tenho que ter o maior bolsão visível naquela janela. Aquela técnica antiga de punção subestifoide, punção com eco subestifoide ou punção às cegas, não deve ser mais feita. A gente não tem que fazer a punção subestifoide porque é o tradicional. Não, a gente tem que fazer que tem a melhor imagem no ultrassom, ok? Então aqui a gente vê uma imagem, né, de um boneco, uma imagem do probe curvilíneo aqui, e a gente vê uma agulha entrando atrás do probe curvilíneo, e aqui ela furando o fígado e entrando no volume aqui, numa janela subestifoide. Vocês reparem que essa janela não é a janela subestifoide clássica. Eu não estou colocando o probe aqui embaixo, pressionando, deixando ele reto, horizontalizado para o paciente. Não é isso. Eu estou vendo o volume aqui, ó, o derrame, e eu estou funcionando nesse sentido aqui. Então, de novo, é a imagem que eu tiver melhor bolsão, o bolsão mais visível, ok? E vocês reparem também que eu não preciso ver o coração inteiro. Eu estou interessado em ver o bolsão. É só o bolsão que eu quero ver. Eu não preciso ver o coração. Eu já diagnostiquei o tamponamento. Se eu tomei a decisão de fazer a pericardiocentese, eu já diagnostiquei o tamponamento. Então, o meu interesse aqui é ver o bolsão de líquido, ok? Aqui, então, eu tenho um probe curvilíneo, né, na altura, como se fosse pegar, por exemplo, uma apical 4 câmaras, com um abocate aqui, com um gelco, né, com uma seringa, um kit de central, para funcionar em apical 4 câmaras. E de novo eu vejo que é em plano, né? Quando a gente está discutindo punção venosa central, a gente sempre pensa em punção venosa central, aquela punção que ela é transversal. Eu recomendo vocês que estão funcionando, que começam a funcionar, não funcionar transversal. Por quê? Porque, por exemplo, pericardiocentese, bloqueio, artrocentese, toracocentese, até punção lombar, dá para ver no ultrassom, a gente funciona, de maneira geral, sempre, né, em plano. Ou seja, aqui está meu ultrassom, eu vou funcionar em plano, eu vou ver toda a minha agulha entrando. Quando eu funciono transversal, eu só vejo a ponta da minha agulha. E ver a ponta da minha agulha é uma coisa difícil. A maioria das pessoas que funcionam com ultrassom não funcionam transversal com a técnica correta. Eles colocam lá o ultrassom e fica funcionando e fica buscando aonde vem o vaso, onde vem o sangue. Tanto é que a maioria das pessoas fica aspirando para ver se foi ou não foi. A técnica correta do ultrassom é você puncionar e você não precisar ficar aspirando. É você, no momento que vê o teu catéter dentro da veia, você pode já direto passar o catéter. Viu que aspirou um pouquinho de sangue e coloca o catéter. Você não precisa ficar aspirando sem parar em busca de encontrar o sangue às cegas. Não é essa a função do ultrassom. O ultrassom é para te deixar exatamente dentro do vaso, sem esforço. Então a gente sempre vai funcionar em plano, tá? Com a agulha no plano do ultrassom. A gente não vai funcionar nessa aqui para dentro, a gente vai funcionar na lateral. Aqui a gente tem um vídeo.
aqui tem um vídeo, aqui tem uma imagem, na verdade, não um vídeo, que a gente vê o bolsão, tá? Um bolsão. E aqui eu tenho um probe o quê? Linear, por causa desse footprint aqui. Então o que eu quero mostrar para vocês é que eu não preciso funcionar com probe setorial, eu não preciso funcionar com curvilíneo, eu posso funcionar com linear, porque o linear vai me dar a melhor qualidade de imagem possível na superfície, numa superfície mais curta, né? Menos profundo. E eu não quero ver o coração inteiro, eu só preciso ver a parede do coração, que é o que eu vou evitar de funcionar. Tá? Então eu vou entrar aqui funcionando lateral, vou ver toda a agulha entrando, só esse volume, só isso que eu preciso, eu não preciso ver tudo. Ok? Onde é que a gente faz? Idealmente, toda a punção deve ser no bloco cirúrgico. Por quê? É um ambiente mais controlado do que a emergência, eu tenho um cirurgião de resgate, eu tenho um anestesista, eu tenho uma razão médico, equipe de enfermagem maior, né, do que para o paciente do que na emergência. É um ambiente mais calmo. Então, de maneira geral, sempre no bloco cirúrgico. No entanto, se o paciente estiver muito chocado, peri-PCR ou PCR ou em PCR, a gente faz no local que ele está parado ou quase parado. Ok? E lembrar que o procedimento deve ser sempre estéril. Material. A gente tem duas formas de fazer, né? A gente pode usar o kit de acesso venoso central e a gente pode usar um kit de punção lombar, uma agulha de punção lombar. Por quê? Apesar dela ser muito fina, ela é bem mais comprida. Então a gente consegue, talvez, em pacientes mais obesos, consegue funcionar melhor. Lá fora existe o kit só para pericardiocentese, que não é uma realidade no Brasil. E também é interessante falar que o que acontece? Em casos, por exemplo, de dissecção de aorta com tamponamento, eu posso puncionar, tá? Existia uma discussão de que não se puncionaria esse paciente, esse derrame, mas eu posso puncionar e retirando alíquotas. Então, às vezes, a gente punciona, tira o sangue e passa um catéter dentro desse derrame, para ficar tirando de pouco em pouco volume, não tirar tudo de uma vez só, enfim, ou vai titulando conforme o estado hemodinâmico do paciente vai tirando um pouquinho em caso de dissecção. Mas a gente pode passar um catéter central dentro do pericárdio do paciente sem problema. Então aqui a gente vê um probe linear, né, o footprint aqui retangular, a gente vê um pouco do coração aqui, a gente não vê o coração inteiro, não estou interessado em ver o coração inteiro, e eu vejo uma agulha entrando muito bonito aqui dentro do pericárdio, tá? Punção em plano, então eu vejo a agulha inteiro, tá? E aqui eu tenho um artefato, né? Essa aqui não é ponta agulha aqui em cima, isso aqui é um artefato, tá? E aí eu vejo bem direitinho aqui. E aí eu posso passar um catéter aqui dentro, enfim, eu posso aspirar direto, vai da preferência do freguês. A gente vai discutir algumas imagens agora. Então vamos lá. É importante a gente frisar o seguinte ponto. Eu não consigo dizer se está tamponado ou não por uma imagem só. Eu preciso de mais imagens, de mais de uma imagem, mais de uma janela, até para discutir, por exemplo, a presença de derrame pericárdico. Na janela substifoide, às vezes, a gente fica na dúvida se esse derrame ele é um derrame, se é uma gordura epicárdica. Então eu preciso, no geral, de duas janelas para fazer esse tipo de afirmação. E aí eu coloquei essa imagem aqui para vocês verem como é que é difícil. É realmente difícil de vocês coordenarem diástole ventricular, movimento ventricular, né? Com movimento atrial, com abertura, se está na diástole, se está na sístole, e ver a compressão, se tem ou se não tem compressão. Então aqui eu vejo uma janela substifoide, né? Ou até uma janela, na verdade, paraesternal longa, essa janela aqui, né? Tá invertida ela. Mas é uma janela paraesternal longa, eu vejo um derrame aqui, eu vejo a aorta aqui, o derrame pericárdico está em cima da aorta, então uma janela paraesternal longa, tá? E aí vocês veem aqui que eu tenho uma dificuldade de tentar entender a compressão aqui do ventrículo. Não está muito claro para mim. E é por isso que às vezes é importante usar o modo M, que o modo M vai me facilitar a adquirir essa imagem aqui. Então, por exemplo, quando eu coloco o modo M, eu coloco o modo M através da parede, pegando parede livre do VD, septo, ventricular. O que eu vou olhar? Eu vou ver o movimento da mitral, que é esse movimento aqui, como vocês lembram, o movimento E, né, da onda E, da mitral, esse movimento aqui. Esse movimento aqui, subindo isso aqui, eu sei que isso aqui eu tenho a diástole. E aí eu vejo se tem um abaulamento na diástole ou se está reto. Tá? Você vê que tem um fechamento, né, logo antes da válvula mitral abrir. Esse fechamento logo antes da válvula mitral abrir é normal, porque é a contração da sístole ventricular. Mas depois vocês veem que ela sobe. Então se ela sobe aqui não tem fisiologia do tamponamento. Vocês reparem que não tem abaulamento para baixo, né? Não tem um colapso para baixo. Eu tenho uma subida. Se eu tenho essa subida na altura da diástole, significa que eu não tenho tamponamento. E aí, por exemplo, se eu pegar essa imagem aqui,
essa imagem aqui é claro, assim, eu tenho uma janela subestifoide, tá? Eu vejo aqui um fígado, eu vejo aqui um baita de um derrame pericárdico, e eu não consigo ver aqui meu ventrículo direito, meu ventrículo está completamente colabado. Esse paciente aqui muito provavelmente está em tamponamento. É claro que eu vou precisar de outras medidas, eu vou ver a cava, eu vou ver fluxo transvalvar, se eu conseguir, eu vou ver, né, o colabamento da parede ventricular, mas por estar tão colabado o ventrículo direito, muito provavelmente isso aqui está tamponado. Então aqui eu vejo uma janela subestifoide, eu tenho um derrame pericárdico. E aí se eu pegar aqui e marcar, ó, na altura da válvula, da abertura da válvula mitral, eu vou ver que existe na parede ventricular, então aqui, ó, na parede ventricular, que é esta estrutura aqui é o derrame, né? Eu vejo que há uma queda da parede ventricular. Essa queda da parede ventricular, né, diástole, é o marcador para a gente de que há derrame com fisiologia de tamponamento. Aqui então eu tenho uma outra imagem. Durante o movimento da mitral, onda EA, eu subindo para o ventrículo direito, eu não vejo movimento do ventrículo direito. A parede está reta. Se a parede está reta, está normal, ok? Não tem tamponamento aqui. Opa. Aqui a gente tem um derrame pericárdico, possivelmente com coágulo aqui, tá vendo? Uma estrutura mais hipoecogênica, né? Aqui está a estrutura anecoica, aqui hipoecogênica, aderida à parede do ventrículo, né? Isso aqui muito possivelmente é um coágulo, tá? Deve ter sido um trauma, alguma coisa assim, um coágulo sanguíneo, né? E a gente vê muito pouco do ventrículo direito aqui, tá? Muito pouco do ventrículo direito, possivelmente está tamponado esse paciente. Aí aqui a gente vai pegar de novo a abertura da válvula mitral, que é essa imagem aqui, e a gente vai ver a válvula, se tem presença de colabamento ou não tem presença de colabamento. A gente vê que tem uma descida no início da válvula, tá? No início da abertura da válvula mitral e depois sobe. Então assim, lembrar, o colapso ventricular no tamponamento, ele é um colapso ventricular inicial, é diferente do colapso atrial, que é terminal. Então aqui eu tenho uma queda, eu tenho uma redução do meu tamanho, tá? Que faz sentido pensar em fisiologia do tamponamento nessa situação. Aqui, por exemplo, se eu pegar, né, o meu movimento da mitral, meu primeiro movimento da mitral, eu não vejo um colapso do ventrículo. Eu até vejo um movimento de subida, mas é um movimento de subida, tá? Ele está subindo para cá, não é um movimento de descida. Então a gente não vê aqui uma fisiologia de tamponamento, ok? Aqui então, por exemplo, aqui eu tenho abertura da válvula mitral, Se eu ir lá para cima, que aqui é o ventrículo direito, eu não tenho um colapso ventricular. Então aqui eu tenho fisiologia normal. Então aqui a gente tem uma imagem, tá? Uma imagem subestifoide. Então aqui a gente tem um derrame pericárdico volumoso, uma estrutura aqui heteroecogênica, hipoecogênica, possivelmente um coágulo também, fazendo uma compressão do meu coração, ok? Aqui a gente tem uma imagem da válvula mitral abrindo e fechando, né? E a gente olha lá para cima, para o ventrículo direito, então lembrando, né? Parede ventricular esquerda, válvula mitral, VE, septo interventricular, câmara do VD e VD aqui. E aí eu subo lá para cima do VD e eu não vejo, de maneira nenhuma, um movimento ventricular anormal, não vejo uma queda aqui, né? Muito pelo contrário, continua reto. Aqui, por exemplo, então, eu peguei uma imagem, a imagem não está muito boa, a gente tem pouca coisa lá fora, mas a gente vê um movimento, no movimento da válvula mitral, que é o movimento de diástole, a gente vê ó, uma queda, tá? Essa queda aqui, queda inicial, ok? Essa queda inicial é um sinal de tamponamento, é um colapso ventricular direito, ok? Aqui a gente tem uma imagem bem legal, uma imagem bem interessante. A gente vê um baita de um derrame pericárdico, né, um derrame pericárdico gigantesco. E a gente vê um coração, né, que a gente pode discutir até que ele está sambando, né, ele está swinging, né, ele está dançando dentro do meu pericárdio, ele está mexendo muito. Isso aqui poderia ser um marcador, né, do que eles chamam de swinging heart, que é um sinal de tamponamento, tá? O coração está dançando, ok? E a gente pode reparar também que tem várias estruturas ao redor do pericárdio, né?
Então, isso aqui não é um derrame simples, né? Possivelmente um derrame aí complicado, né? Um derrame que precisa ser estudado, porque a gente vê várias estruturas no líquido se perdendo, se mexendo aqui, ok? Então aqui a gente tem um fluxo, tá, do Doppler, ok? No Doppler contínuo aqui, desculpa, no Doppler pulsátil aqui, a gente tem um fluxo do gauge, tá aqui em cima da mitral, tá? E ele vai medir aqui e vai encontrar essa variação. O que eu acho que não está muito legal nessa imagem aqui? Eu acho que ela podia estar um pouco mais horizontalizada aqui, tá? O septo um pouco mais retificado e isso aqui também mais retificado para conseguir encontrar. A gente vê que está muito lateralizado aqui esse fluxo, né? Ele deveria estar um pouquinho mais centralizado, mas tudo bem. E aí a gente vai ver na expiração e na inspiração. Se essa diferença for maior que 25%, a gente consegue definir que tem a fisiologia de tamponamento. Okay? No caso aqui tem 78, 53, tem que fazer a conta, tá? E, enfim, se der maior que 25, tem fisiologia de tamponamento. Aqui então, a gente vê, né, onda E, onda A, a abertura da válvula mitral, então se tudo para cima é diástole. E aqui a parede livre do VD. Se eu vejo esse abaulamento, ó, a partir daqui, se eu vejo abaulamento, ó, tá vendo? Aqui, ó, teve um colapso aqui, ó, colapsou para cá, eu sei que aqui tem fisiologia de tamponamento, tá bom, gente? Aqui de novo eu tenho um baita de um derrame pericárdico, né, envolvendo o coração inteiro aqui. E aqui eu tenho uma janela apical 4 câmaras. E aí, de novo, né, para dizer para vocês que fazer essa coordenação de olhar a válvula quando está aberto e ver se tem um colapso aqui, não tem colapso aqui, é muito difícil. Tem que fazer o exame, dar freeze, voltar, selecionar a imagem aqui quando a válvula está aberta, olhar como é que está a parede, tá? Por isso que eu acho que é mais fácil às vezes fazer o modo M, que facilita muito esse exame. Então aqui eu tenho onda A, onda E, onda A, septo e ventrículo direito está aqui. Se eu traçar aquelas minhas imagens, eu não vejo, né, de maneira nenhuma um colapso ventricular direito, ok? Aqui eu tenho uma imagem bem interessante. A gente vê uma imagem aqui que eu tenho, parece uma janela apical 4 câmaras, né, uma janela bem diferente, eu consigo ver aqui ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e eu vejo, tá vendo, ó, um derrame possivelmente complicado, tá? Essas traves aqui, ó, dentro do meu pericárdio, dentro do meu derrame, é um derrame complicado. Uma imagem que não está muito boa, mas a ideia é a gente praticar, tá? Então, por exemplo, aqui, né, aqui é pericárdio, aqui é derrame pericárdico, aqui é parede livre do ventrículo direito, aqui é câmara do tamanho do ventrículo direito, aqui é septo interventricular, câmara do ventrículo esquerdo e válvula mitral. Então, pegando aqui na válvula mitral, que é essa estrutura aqui, ó, isso aqui é a válvula mitral, eu marcando para cima, eu vejo que tem um colapso, tá? Aqui nessa parede aqui tem um colapso e aqui também tem um pouquinho de colapso, tá? Então, assim, esse colapso inicial faz sentido com a fisiologia de tamponamento, ok? Aqui, então, eu tenho uma janela substifoide, tá? E aí nessa janela substifoide eu vejo aqui um pouco de derrame pericárdico. Não dá para quantificar se está tamponado ou se não está. Preciso analisar outras coisas. Preciso analisar o fluxo transvalvar, mitral ou tricúspide. Eu preciso ver o colapso da parede, botando o modo M aqui. Eu preciso ver a válvula, ver a cava inferior. Então vamos lá. Então aqui tem movimento da mitral. Eu vou botar para cima e vou ver se tem colapso. No olhômetro aqui, ó, se eu subir uma linha para cá, eu vejo que aqui está descendo no início e depois sobe. Possivelmente aqui tem fisiologia de tamponamento, ó, porque desce e sobe. Essa descida e subida no início da abertura da válvula mitral faz sentido com fisiologia de tamponamento. Aqui um baita de um derrame, né, um derrame gigantesco, um ventrículo esquerdo que ainda está aberto, mas o ventrículo direito, ó, completamente colabado, tá? Esse paciente aqui está muito mal, está muito grave, ok? Tá, isso aqui deve estar tamponado com toda certeza, tá, gente? Então aqui a gente pega uma janela de novo, né, para ver ventrículo direito. Aqui é uma janela aproveitando o EPSS. O EPSS a gente aproveitando aqui normal. E a gente vai pegar a válvula mitral, na altura da válvula mitral. Na altura da válvula mitral, quando a gente pega, a gente vê que o septo interventricular, ó, desculpa, o ventrículo direito, o septo aqui, o ventrículo direito, não muda a parede. Se não muda a parede, não tem fisiologia de tamponamento. Aqui eu tenho um derrame pericárdico também. A gente vê que tem uma estrutura aqui, ó, nesse derrame. Não sei se é um coágulo, não sei se é uma massa, não sei o que é isso.
esse aqui é um exame que, se o paciente estiver estável, precisa chamar um cardiologista. Esse paciente tem que drenar esse volume aqui, mandar para análise e ver o que é essa estrutura aqui, tá? E aí, de novo, mostrando para vocês a dificuldade que é avaliar colapso no olhômetro, tá? É impossível. Sendo muito sério com vocês, até porque esses pacientes às vezes estão muito taquicárdicos e fica ainda mais difícil de ver isso, ok? Então aqui eu vou ter a diástole, né, a onda E, a onda A, diástole. Eu vejo que no início, quando eu subo aqui a primeira parte, tem uma queda da parede. Essa queda da parede é um marcador de colapso ventricular direito, ok? Aqui eu tenho mais um derrame, e mais um derrame, ó, com uma estrutura aqui na lateral heteroecogênica, mais hipoecogênica do que essa estrutura. Possivelmente um sangue, enfim, trombo, um coágulo, trombo não, né, desculpa, um coágulo, alguma coisa nesse sentido, causando isso aqui, tá? Aí aqui a gente tem mais uma janela pegando a parede do VD, a gente vai olhar a parede do VD. Então aqui é derrame pericárdico, pericárdio, VD, câmara do VD, septo, câmara do VE, válvula mitral. Pegar na altura da válvula mitral, se a gente pegar, a gente vai ver, ó, que tem uma queda aqui, ó, tem uma queda. Essa queda aqui, essa queda aqui, essa queda aqui é um marcador de colapso atrial, um marcador de tamponamento. Aqui a gente pega, né, de novo, um fluxo transvalvar mitral. Então aqui ele colocou o Doppler, ok? E aí, na colocação do Doppler, ele vai colocar aqui no Doppler pulsátil, na expiração, na inspiração, e vai ver essa diferença de altura, tá? Ele pode medir um para o outro, depois fazer a diferença, ou ele pode botar, às vezes, dependendo do cálculo, dar esse valor pra gente, ok? Então, na expiração e na inspiração, isso aqui, se for maior que 25%, faz sentido com tamponamento. Então, aqui a gente tem um derrame pericárdico, e a gente tem aqui, ó, uma imagem de um colapso atrial, tá? Esse colapsozinho atrial aqui. Como eu falei para vocês, é muito difícil ver se está na diástole na cista no olhômetro. Eu tenho que pausar, gravar um vídeo, voltar o vídeo no tempo, pausar o vídeo e olhar quando a válvula está aberta e quando a válvula está fechada. Quando a válvula está aberta é sístole atrial e quando está fechada é diástole atrial. Quando é na diástole atrial, se tivesse colapso, é o marcador inicial de tamponamento. Aqui essa linha reta seria a linha que eu colocaria, por exemplo, um fluxo transvalvar mitral. Aqui mais um fluxo transvalvar mitral. Então aqui ele colocou o Doppler e ele vê que na expiração do paciente é uma e na inspiração é outra. Se essa diferença é maior que 25%, ou 20% ou 30%, dependendo da literatura, é um sinal de tamponamento. Então aqui eu vejo uma imagem, né, de uma janela paraesternal longa, pegando o modo M correndo. É assim que a gente vai ver, a gente tem que pausar. Vai pausar e vai subir e vai ver se tem uma queda. Na verdade aqui ele só sobe, né? Não tem a queda inicial, ele sobe inicialmente. Então aqui ele dá uma subidinha, ó. Ele não dá uma queda, ele dá uma subidinha. A queda está mais aqui, né? A queda a gente vê aqui, ó, aqui, mas a queda que está aqui, ó, está na sístole ventricular, essa queda aqui. Então aqui a gente tem uma janela substifoide, né? Um baita de um derrame pericárdico, tá? Um baita de um derrame pericárdico aqui, tá? A gente até consegue inferir aqui, né, quando tem a diástole ventricular, a gente vê que o coração ele abre bem, tá? Mas de novo, no olhômetro é muito difícil de bater esse martelo, né? Só nessa imagem aqui eu tenho que pausar, botar o modo M e ver outras coisas. Então aqui eu tenho derrame, a janela com 4 câmaras. Eu tenho aqui um Doppler, tá? Um Doppler para ver o fluxo transvalvar, mas uma janela que está muito ruim, né? Uma imagem que está muito ruim, está botando o gate ali perto da parede, eu tenho a orientação quase indo em direção à parede, poderia estar um pouco mais retificado, está uma qualidade muito ruim e vai dar uma imagem toda errada para vocês. Então é muito importante vocês colocarem isso de maneira adequada. O gate, né, o portão perto da próximo da válvula e de maneira mais verticalizada o possível. Aqui eu tenho uma imagem bem diferente, né? Uma imagem substifoide também, eu tenho o fígado aqui e eu vejo um coágulo aqui na relação do meu coração, né? Uma estrutura heteroecogênica aqui assim, ó. Tá? Um possível coágulo também.
Aqui é uma imagem que já está um pouco melhor. E aí eu vejo o fluxo transvalvar mitral. Eu vou colocar a diferença na expiração e na inspiração do paciente. Vou marcar isso na tela. Eu vou fazer essa diferença aqui. Aqui eu tenho uma janela que eu consigo ver, né, um colapso aqui nessa região, tá? Mas, de novo, eu não consigo ver válvula aqui aberta, fechada de maneira clara. Pode ser um colapso atrial simples, enfim. Eu tenho que pausar, gravar o vídeo, colocar o modo M e ver outras coisas, tá bom, gente? Não tentem adivinhar a partir do olhômetro só. Aqui, de novo, então, tem um derrame pericárdico, tá? Eu tenho aqui um coração. Fica difícil um pouco de ver, né, no olhômetro, como eu falo para vocês. Mas eu tenho aqui um derrame significativo nesse paciente. Eu tenho que botar o modo M aqui, ó, para ver se tem colapso ou não. Aqui então ele começa com uma janela paraexterna longa, vira com uma janela subestifoide. A janela subestifoide não tem muita utilidade, mas a gente consegue ver um pouco de derrame aqui fora, tá? Coloquei ela por causa disso, a gente vê o derrame fora aqui assim. E aqui a gente vê o derrame aqui e aqui. Aqui um pouquinho de derrame aqui, ó, tá? Então aqui, essa imagem aqui, né, é uma imagem bem esquisita, tá? A gente vê um derrame pericárdico, a gente vê o ventrículo esquerdo, a gente não consegue ver, olha, o ventrículo direito. Existe alguma estrutura aqui, tá? Muito possivelmente isso aqui é ar, tá? Aqui parece que tem uma agulha, que ele tentou puncionar, jogou ar e o ar ficou aqui. Eu vou mostrar outra imagem para vocês de uma estrutura parecida. O ar se aderiu aqui e aí impede de visualizar essa estrutura direito aqui, ok? Então aqui, né, é uma agulha fazendo uma punção do derrame pericárdico. Só que é uma imagem que está muito ruim, né? Uma imagem que parece até a punção transversal, o que vai te proporcionar, vai te dificultar e vai poder fazer com que você cause mal para o paciente. Então, de maneira geral, sempre vê a agulha inteira durante a punção. Então aqui, ó, mais ou menos parecida com a outra imagem, esse paciente aqui, ele puncionou, né, o médico puncionou, a médica puncionou e injetou ar, injetou bolha. Quando a gente faz o teste de microbolha para ver se o cateter está no lugar, é a mesma coisa, injetou bolha para saber se está lá dentro. E aí, você vê que a bolha do ar ele acaba se aderindo na parede ventricular. Isso é bom para confirmar que está lá, mas é ruim porque pode te dificultar a geração de imagem, a imagem fica meio esquisita, tá? Então aqui a gente vê um derrame pericárdico com um tamponamento, tá? E aí a gente vê aqui, aqui assim tá bem difícil de ver, mas vê aqui no meio, logo no início, uma passagem do fio, do guia, e depois pós-pericardiocentese, tá? Uma diferença daqui para cá bem grande. Então, tamponamento. Colapso atrial é o primeiro sinal. A gente tem uma veia cava pletórica, ou seja, uma variação menor de 50%, ou um tamanho maior que 2.1, né? Um tamanho maior que 2.1. A gente pode ver o Doppler da válvula hepática. A gente vê o colapso ventricular, que é aquilo que a gente discutiu, né? Que é isso aqui, que é o seguinte. Durante a abertura da válvula mitral, eu vejo uma queda do ventrículo direito. Seria com o sinal de tamponamento. E aqui coloco o Power Doppler, eu vejo a variação do fluxo. Então, a variação do fluxo mitral tricúspide vai variar o local. Aqui, por exemplo, é 30%, aqui 60%, tamponamento. Essa variação de ins para ex, tá? E aqui a variação de ins para ex também, tá? Na tricúspide maior, ok? Então, essa variação aqui vai me mostrar, tá? Que eu tenho uma fisiologia de tamponamento. Aqui tem o fluxo do Doppler, né? Eu tenho o fluxo retrógrado aí, fluxo retrógrado diastólico. É uma coisa mais difícil, a gente vai ter uma discussão sobre vexos e fluxos da Doppler na veia hepática, porta e renal mais para frente. E aqui os sinais de tamponamento. Então válvula aberta, válvula fechada com o colapso atrial, ou seja, na diástole atrial, na sístole ventricular. Uma veia pletórica com acima de 2 cm, com 50% de colapso, medida depois da veia hepática, 2 a 3 cm. Um colapso ventricular com as válvulas abertas, ou seja, durante o diástole ventricular. E um fluxo transvalvar mitral maior que 25%. Então, assim, o que a gente discutiu hoje? A gente discutiu a questão de tamponamento, a gente discutiu pericardiocentese e a gente discutiu um pouco de derrame. O derrame ele pode ser simples ou não, né, loculado, complexo, complicado, e
a questão do derrame, a gente tem que sempre verificar o derrame em 2 janelas. Então, assim, às vezes a gente vai confundir o derrame com gordura epicárdica, tá? A gordura epicárdica, ela não é anecoica, ela é uma estrutura mais heterocogênica, é mais cinza, tem brilhos diferentes, né? Ganho um pouco diferente na mesma imagem. Ela não é circunferencial nunca, e ela é mais inicial ali na questão da junção do átrio com o ventrículo, e depois na ponta do ventrículo ela se perde, ela afila. Então, isso é uma gordura epicárdica. De maneira geral, a aula de tamponamento é uma aula um pouco mais complicada porque ela demonstra que a gente use muito o modo M, que a gente não está acostumado tanto a usar. Então, assim, ficou com dúvida, volta ali nos exames, vê a queda da parede do ventrículo, tá? Bota no comentário qualquer coisa, a gente pode discutir depois um pouco mais, tá bom? Valeu, gente, muito obrigado. Qualquer dúvida, tamo aí.